Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do Museu da Imagem e do Som, nosso MIS, que já há alguns anos tem uma parceria com a PUC São Paulo, promovendo debates, cinema com debate e entrevistas do nosso Nova Estela, que hoje traz uma personalidade muito importante da nossa vida cultural de São Paulo. Né? Deixa eu abrir aqui a minha colinha. O querido Américo Sommermann, que eu conheço já há muitas décadas. O Américo não é, a gente Nova Estela geralmente é algum professor da PUC ou professor de alguma universidade associada, mas também a gente tem dado oportunidade de pessoas de uma outra atividade. Né? O Américo é editor, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ele é editor da Polar, que completa hoje, na gravação do Nova Estela, aqui em São Paulo, aqui no MIS, 20 anos. Né? Nós completamos em 14, 20 anos do nosso programa de estudos de História da Ciência da PUC, 20 anos também. Isso foi em 14. Também fizemos muitas atividades, algumas gravações especiais do Nova Estela, porque nós tivemos professores visitando praticamente do mundo inteiro, América do Norte, da América do Sul, obviamente, da Europa. Né? E eu acho que completar 20 anos, principalmente na área editorial, eu que já fui... O Nova Estela, você sabe, né? O Nova Estela é o nosso programa da TV PUC, que já está completando... Né? Estamos checando, é que a gente nem lembra. Uns 10 anos. 10 anos, exatamente. Né? Tá no YouTube, quem quiser acompanhar essa longa história, tem lá o canal Nova Estela com mais de 150 programas disponíveis, né? Todo mundo assiste, tem alguns com milhares de assistências, né? Outros menos, mas versando também de uma temática muito ampla da história da ciência, do conhecimento. E vamos dizer aqui, nós estamos com uma pilha de livros, né, que o Américo trouxe para nós. Então, muito bem-vindo, Nova Estela. Américo, a gente, né, interagiu mais quando eu tinha a livraria, né, e a editora Nova Estela, que depois virou um programa. Né. Ela começou, antes de ser editora, era uma revista, né, revista Nova Estela, Ciência em Debate. Depois a editora Nova Estela, colocando a Ciência em Debate. Agora o programa de TV Nova Estela, Ciência em Debate. Mas conta para nós, você é um editor com 20 anos de estrada e particularmente, né, o que eu acho que atrai você aqui para o Nova Estela é o fato da Polar editar alguns textos não muito, vamos dizer assim... Comerciais. Não, comerciais até aí. Você entende? Por exemplo, se eu editar o Newton, o Galileu, sim, também não. Também não serão comerciais como eu fazia na Nova Estela. Mas o que eu te digo assim, textos não muito... do mainstream, né, da principal corrente do pensamento. Nós aqui no Nova Estela, né, quem acompanha, sabe que a gente tem uma visão de ciência muito ampla. Né? Então, a alquimia, a astrologia, aquelas coisas que muita gente acha que é pseudociência, pré-ciência, não ciência, obscurantismo e tal, a gente considera, na verdade, que não é isso, né? São formas de saber, de conhecimento que ao longo da história da humanidade tiveram o seu momento muito forte e muitas vezes o que a gente pensa que não tem nada a ver, a ciência nasce porque acabou a pré-história da ciência, né? E na verdade a relação é muito mais profunda, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua linha editorial. Claro, Zé Luiz. Primeiro lembrando os bons tempos da livraria, onde nos conhecemos, isso há 20 anos, né? No início da minha editora, até conversando com o Cacá Verá recentemente, que para nós dois, para ele e para mim, a tua presença ali foi uma porta, uma janela, tanto para ele, no movimento dele de partilha das tradições ancestrais da nossa terra, como para a minha editora Polar, com esses títulos que são fora isso desse... Do eixo. Do eixo, você me recebeu como ele, né, de uma maneira incrível. Aquilo favoreceu muito o nascimento também da editora, a consolidação dela ao longo de tanto tempo agora, já 20 anos. Era uma vitrine privilegiada ali na Paulista com a Consolação. Com do lado do Cine Belas Artes. Do lado do Cine Belas Artes. Da época antiga, né? Que era ali, lotado. Lotado, tanta gente circulando ali, né? Então,
realmente foi muito importante, é uma alegria então estar aqui de novo, a gente já há alguns anos não se encontra, né? Eu lancei o Zohar, que é um dos... Nosso cabelo mudou de cor, né? O meu mais branco, o teu mais transparente. Mais transparente. A purificação vai chegando, né? E, então a gente não se via talvez há 5, 6 anos. Eu lancei o Livro do Esplendor, 2 grandes partes do Zohar, né? A obra máxima da Cabala, ou Kabbalah. Quando eu completava 10 anos, a editora completava 10 anos. Então aquele foi um marco. Não havia ainda trechos completos do Zohar publicados em português, então a Polar publicou, na perspectiva de que uma edição completa viesse a ser publicada, né? Não estaria dentro do nosso escopo, porque é uma obra muito vasta, né? Então o custo é muito alto, normalmente a própria comunidade judaica, enfim, era a nossa intenção que ela viesse a fazer, assumir esse papel, mas nós temos aberto caminhos para essas grandes obras da sabedoria. Nossa linha editorial tem sido sabedorias tradicionais do Meio Oriente e do Ocidente, né? Porque como as obras de sabedoria do Oriente, bom, tinham mais canais, né? O budismo, o hinduísmo já eram mais populares, né? Quando a Polar nasceu, eu via que havia uma carência dos grandes textos das culturas que estão nas raízes daquilo que forma a cultura brasileira, né? Das diferentes tradições espirituais, judaísmo, cristianismo, tradições indígenas das Américas, tradição africana, enfim, né? Hermetismo, mas o mais denso, o mais profundo. E foi nessa direção que eu criei a Polar. Então, nossas primeiras publicações são Jacob Böhm, né, o grande místico metafísico alemão do século XVII. A Polar já publicou 5 dos livros Jacob Böhm, 4 deles, 4 grandes tratados, os primeiros, agora acabou de sair, mês passado, o 3º livro escrito por Jacob Böhm, ou Jacob Boehme, A Vida Tripla do Ser Humano. É uma obra poderosa, falando sobre os 3 princípios da divindade, como eles se manifestam no homem, né? O mundo de luz, o mundo paradisíaco, o mundo escuro, tenebroso, né? Correspondente à treva divina, a partir da qual Deus se auto-revela, e o mundo intermediário, que é esse mundo que a gente vive, onde estão mesclados o bem e o mal, né? Onde há a escolha que a gente deve fazer entre o céu, o mundo de luz ou o mundo sem luz. E aí depende do desejo da alma, porque Jacob Böhm fala, é preciso então esse desejo de Deus, para que Deus possa nascer no interior de nós, né? Por isso que ele foi perseguido na sua época, como de família luterana. Um luterano dizendo que para Deus pouco importa se é cristão, judeu, muçulmano. Naquela época, século XVII, isso não se dizia, né? Jacob Böhm ousou dizer, não importa, porque só o que importa é Deus nascer no coração do homem. Porque Deus é a luz, se ele nasce é a luz da própria alma. E essa presença ou ausência da luz divina na alma é que julga, né? Então não é uma separação, um julgamento externo a nós mesmos, né? A eleição é uma eleição do próprio desejo que a gente tem, da realização espiritual ou não ter esse desejo, né? Então esse é um autor central para nós. Depois o Plotino, nós publicamos também, como o Zohar, a gente não tinha essa capacidade, por ser uma editora pequena, artesanal, para realizar uma edição completa dos 54 tratados. Então nós realizamos uma seleção, fizemos 12 tratados completos das Enéadas de Plotino, que também uma coisa absurda, eram inéditos em língua portuguesa, quer dizer, como é que uma cultura do Ocidente pode não ter Plotino? Quer dizer, você sabe, Zé Luiz, a importância para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo do Plotino, neoplatônico, que, putz, um impacto colossal desde o século IV, V, né? Ele era a referência da alta intelectualidade das 3 grandes culturas abrâmicas, né? E não existia no Brasil, quer dizer, então a missão da Polar não é vender, é transformar a cultura brasileira, dar novos fundamentos, né? Porque nossos fundamentos eram muito pobres, né? Então Plotino a gente publicou também nessa mesma intenção que depois nós publicamos o Zohar, para estimular que a edição completa do Zohar. Deixa eu fazer um parênteses do Plotino, né? Eu me lembro, era uma capa preta, letras vermelhas. É né? isso, o livreiro gostava de... Era um jogo da memória, a livraria, né? Para você achar as coisas na livraria, antes do computador, né? Funcionava a arte da memória. Então você tinha que
Eu lembro que era uma capa preta, eu me lembro até onde ele ficava ali na loja durante um período, né? Porque, como você falou, a gente estava na Paulista, a loja era pequenininha, o que é uma vantagem, né? Às vezes a pessoa ia na Livraria Cultura, nosso vizinho lá do Pedro, super amigo e tal, Sim. e depois passava na Belas Artes, né? E às vezes falava, pô, pegava o teu Plotino e falava, esse livro não tem lá na Cultura. E tinha, né? Tinha pilha na Cultura, né? Porque o Pedro era mais poderoso, eu tinha ali 1 ou 2 ou 3, né? E o cara comprava, né? Daí achava que não tinha na outra, porque na verdade a outra tinha de tudo, ainda mais agora, naquela época não era nem tão grande, depois virou gigante, mega livraria. Na época era uma grande livraria. E a Belas Artes era uma pequena livraria, mas é que tá, a gente funcionava por uma seleção, né? Então essa seleção é que fazia esse diferencial. E o teu Plotino estava lá, né? E a gente vendia super bem, né? Essa era uma outra diferença. Não era o livro que eu vendia bem, que vendia bem no mercado. Isso. Porque não era, como você falou, não era comercial. Né? Mas eu vendia bem o não comercial, fazia o não comercial comercial, né? Uma coisa meio engraçada, né? Mas eu me lembro do Plotino, só para depois você segue essa bela exposição da editora. Parabéns pelos 20 anos novamente, né? Obrigado, editora Polar. Eu queria dizer para você uma coisa engraçada, que às vezes eu ficava folheando os livros, né? A loja, tem hora que você está ocupado, tem hora que você tem tempo de ler um pouquinho, né? Dentro da própria loja. E eu me lembro que tem um trecho no Plotino, que eu nunca vou esquecer, que ele diz assim, imagina uma época, acho que é a época dele, onde você pode estar andando na rua, né? E as pessoas desconhecerão que o espírito existe. Né? Daí eu às vezes levantava, eu guardava o livro, ia até a porta, olhava assim para vir na Paulista. Estamos assim, nessa época. Falava, eu nunca me sentia tão... Né? O Plotino, que século que é? O século 3, né? Nós estávamos no século 20, né? Agora estamos no 21, né? Naquela época era o 20, né? E o cara estava falando, eu me sentia extremamente... Ali era calçada, né? Gente para burro, né? Mas enfim, continua. Então vocês lançaram o Bohème, que teve... O Bohème também tem um lado importante, porque, como você falou, ele influencia a mística na Europa, e isso chega até Isaac Newton, né? Sim. Que é um dos personagens que mais tem permitido, né? Nós estamos chegando, novamente vem ao Brasil, Rattanzi, que é uma figura, nunca escreveu um livro, só artigos, né? Um pesquisador de Newton, lá da Inglaterra, que justamente escreveu em 63, né, já faz bom tempo, né, um livro que chamava Newton e as Flautas de Pan, né, Pan Pipes. Né, e esse artigo, um artigo dele, né, esse artigo foi um referencial, porque ele justamente, nesse artigo, Flautas de Pan, né, dá para imaginar, né, Pan na floresta e tal, é justamente Newton e a relação de Newton com a hermética. Né, e eu me lembro do Jacob Boehme aparecendo nesse contexto da Inglaterra, quando tinha a cabala cristã, tinha toda uma série de estudos em Oxford, Cambridge, London, né? Mas vamos lá, continua aí que eu te interrompi, fazendo uns parênteses aí. O Jacob Boehme ele foi muito influente a partir do século XVII até o século XIX, na Inglaterra, Alemanha e França. Na França, especialmente a partir de 1800, quando Louis-Claude Saint-Martin traduz as obras principais para o francês, né? E influenciou muita gente também, o Boehme, Hegel, Leibniz, Newton e muitos outros. O romantismo alemão, né? Não se pode pensar o romantismo alemão, ou quase não se pode pensar sem Jacob Boehme, né? E é um autor que também ele desaparece a partir do fim do século XIX, né? E no Brasil nunca existia, quer dizer, que país é esse? Ou que país era esse? Né? Então, foi esse meu espanto, que eu falo, não, sou eu, né? Quem sou eu? Eu não sou nada, né? Nada, sem dinheiro, sem competências, sem nada, mas a vontade, o desejo de servir o país culturalmente. E a gente em 20 anos fez muita coisa, quer dizer, em quantidade não tanta, né? Mas em quantas qualidade. Obras você lançou? 21 obras até. 21 obras. Essa é a 21ª e a do Cacá Verá, que nós vamos falar daqui a pouco, o Trovão e Vento, a 20ª, né? Sincronisticamente ou sincronicamente nos 20 anos, Cacá Verá, tradição ancestral brasileira, né? Também uma convergência assim de coincidência. Quero pegar porque editorialmente ficou também. Isso é novidade, então. Isso é novidade, recém-lançado, editorialmente ficou incrível. Nossa amiga Raquel fez o trabalho, né, da projeto gráfico, fantástico, né? E eu vou falar dele, né, em seguida, porque eu vou agora vir, né, o Zohar, então foi em seguida ao Plotino como grande evento, o Zohar,
porque é o nosso livro que mais vende, né? É o que ajuda a pagar as contas, né? É o carro-chefe. É o carro-chefe. Na linguagem. Porque é Cabala. A Cabala hoje é bastante procurada, né? O Zohar você lançou... Em 2006 eu lancei a Grande Assembleia e a Pequena Assembleia, que são os diálogos do Rabi Shimon Bar Yochai com os seus discípulos mais próximos, né? Foi quando a gente fez um evento no Nós fizemos a hebraica para o lançamento. Lembrei, tanta coisa que a gente você estava e o Cacaverá estava também. E olha só, olha a coincidência. E por isso a questão da transculturalidade, que para mim é fundamental, que é a polar... A gente trouxe alguém para comentar, bom, né? Nós trouxemos o rabino Avraham, esqueci agora... Esqueci. Um barbudo. É um barbudo. Bom, todos são barbudos. É um ortodoxo mais aberto. Eu já lembro o nome dele daqui a pouco. Eu também vou lembrar. Eu sei qual é. Então, o Zohar, ou Zohar, né, foi também, na passagem dos 10 anos também, como o Jacob Boehme tinha sido no início, aí o Plotino veio consolidar essa nossa ação, né, dentro dessa grande corrente de sabedoria, de uma visão multidimensional da realidade, que se perdeu, quer dizer, como é que as pessoas vivem num mundo unidimensional, né? Para mim foi impossível como adolescente, né? A partir do momento eu falo, peraí, que brincadeira é essa? É só isso aqui? Para mim eu não dou conta dessa realidade tão simplória dessa maneira. Aí fui conversar com essa gente, com esses autores, porque com quem? Na universidade eu ia falar com quem? Ninguém. Ninguém falava essa linguagem. Na minha família ninguém falava, meus amigos ninguém falava. Então só os antigos. E aí então fui buscar esses textos, traduzir, às vezes eu mesmo, ou né, contratar pessoas que amam esses textos, não profissionais, né, no sentido estrito. Podem ser profissionais, mas tem que ter uma relação de amor com o texto, para tentar trazer realmente a luz do texto, né? Então nós fizemos isso, aí publicamos também um belo livro sobre Shakespeare, a arte sagrada de Shakespeare. Só para completar o Zohar, a gente tem a edição que eu vendi até na Belas Artes, sim, que era bem cara, de uma editora argentina em 5 volumes, né? Sim. Da Seagull. A gente brincava até que era o preço de um automóvel usado, né? Era uma fortuna, né? E desses 5 volumes, o que você fez? Você fez uma seleção? Eu na verdade, é uma seleção de 2 partes feitas por um rabino que faleceu em 1934. Ele traduziu para o inglês e para o espanhol essas 2 partes muito importantes em que o próprio Rabi Shimon, ele fala dos mistérios da criação, do homem, né, da natureza, e essa pequena assembleia são as revelações do Rabi Shimon no momento da morte dele. Ele está no leito de morte e ele descreve a ascensão dele mesmo, o Rabi Shimon, antes da morte, através dos 7 céus. Etapa por etapa, é magnífico. E também ele descreve toda a constituição da Sefirot, da composição da árvore da vida, como é que Deus, a partir do nada que ele é, se auto-revela como luz, infinito de luz, como ser, a coroa, né? E como a partir da coroa brotam as 10 esferas, né? As 10 forças divinas que interagem e criam os 4 mundos. E ali nessas 2 partes que o Rabi Ariel Ben-Sion selecionou e traduziu, essas 2 partes trazem isso. Então são 2 partes mais acessíveis do Zohar para um público leigo. Não... Só para completar, assim, para a gente ter uma noção, que edição que está? 6ª edição. 6ª edição. Uau. Então realmente deve ajudar a editora. Ajuda a pagar. Ainda é deficitária, a gente tem prejuízos mensais, né? Então vamos falar aqui para o pessoal saber que não é moleza. Não é moleza. Mas o Zohar deu uma puxada. Mas ele ajuda a pagar. Se não fosse ele, o prejuízo você teria parado. Ou sei lá, não teria a casa, a gente aluga uma casa, então não poderia ter essa casa se não fosse o Zohar, né? Bom, agora vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. O tempo aqui voa. Aí temos um belo livro sobre as peças de maturidade de Shakespeare, mostrando a dimensão hermética totalmente, que ele fala, peraí, por que essas obras de Shakespeare nos impactam da maneira que impactam? Tudo bem, tem um monte de interpretações possíveis, né?
Mas aí esse autor, o Martin Lins, ele mostra a dimensão esotérica da obra, no sentido hermético, que os personagens, na verdade, todos eles compõem uma pessoa no seu processo de travessia dos mundos nela mesma, no seu processo iniciático, que Shakespeare, a intenção dele era essa, né? Mostrar em qualquer pessoa como se dá a via purgativa, a via iluminativa e via unitiva. Quer dizer, o caminho completo da realização espiritual, e ele usou o teatro e a poesia. E esse livro também, A Arte Sagrada de Shakespeare, trata disso. Esse sai bem? Esse, pouquíssimo, Zé Luiz. Pouquíssimo. Eu imaginava. Sim, porque Shakespeare já é difícil. Já é difícil. Agora, os grandes diretores de teatro brasileiros e atores que trabalham com Shakespeare, todos ou quase todos leram. Isso, para mim, já... Pronto, missão cumprida. É fundamental, porque é ali que, claro, é aí que vai dar outra dimensão. Mas eu imaginava, eu te perguntei para provocar, porque a gente falou do Zorro. É verdade, agora... mas eu achei que ia vender, Zé. Eu achei. Ó, a gente sempre acha. E eu tive um sonho, logo que lancei, que as livrarias tinham que fechar a porta, porque entrava gente que não cabia mais, que queria a Arte Sagrada de Shakespeare. Só que não aconteceu. Mas talvez acontecerá um dia, mais para frente, né, Cacá? Aí chegamos... publiquei recentemente 2 volumes sobre o Tratado da Pedra Filosofal de Lamspring, que é um tratado clássico do hermetismo renascentista, né, entre a passagem da Idade Média e Renascimento. É uma obra de referência da tradição hermética europeia, alquímico-hermética, com comentários sobre o sentido interior da alquimia. Quer dizer, a alquimia também é operativa de laboratório. A tradição alquímica está viva. Mesmo no laboratório alquímico, há grandes grupos, grandes não quantitativamente, mas na Itália, na França, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, que trabalham no laboratório alquímico seriamente com ciência, não é brincadeira. Eu conheço essas pessoas, eu sei como se dão esses processos, é ciência. O procedimento da preparação, purificação das substâncias vegetais, minerais e animais segue um conhecimento rigoroso, não se chega nisso empiricamente. Isso é uma transmissão oral, multimilenar, que está presente em todos os países, né, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. Pequenas confrarias herméticas, alquímicas, que trabalham com a prática hermética externa, alquímica no laboratório exterior, como espelho do processo de transmutação interna, como analogia do processo e, claro, numa relação da transmutação com transmutação, sem o que também não há a preparação dos produtos no nível que é o filosófico, né? E esses 2 volumes do tratado falam do processo da transmutação interior. Obra em negro, via purgativa, obra em branco, via iluminativa, obra em vermelho, via unitiva, e a etapa da consumação da pedra filosofal, né, que é a descida depois de chegar ao mundo divino, porque obra em negro é a travessia do mundo astral, mundo de Yetzirah. Obra em branco é a travessia do mundo de Briah, o mundo angélico, o mundo da criação. Via unitiva, obra em vermelho, é a travessia do mundo divino, mundo de Atzilut. E depois fala também o tratado, essas meditações sobre o tratado da Pedra Filosofal, é a realização da Pedra Filosofal, que é a descida do mundo divino, integrando todos os mundos na descida para a constituição de um corpo último, que é um corpo de glória, que é a Pedra Filosofal, que se realiza em 3 grandes etapas, que na tradição tupi-guarani é o corpo de arco-íris, na tradição budista é o corpo de diamante, se fala das mesmas verdades. A Polar quer apontar esse conhecimento universal, não só dos princípios cosmológicos, mas do processo da transmutação interna para a realização da unidade, mesmo do corpo e do espírito em nós, para chegar a esse corpo de imortalidade de fato, que não é brincadeira, o taoísmo fala da mesma via, né? E aí a gente chega... Deixa agora, vamos chegar, porque isso aqui tem que chegar no Brasil. Tem que chegar no Brasil. Brasil... Tá e aí a gente... Tá aí bombando, perdendo na Olimpíada. Mas aí é isso. Aí agora, com 20 anos da Polar, há 10 anos tenho uma amizade muito próxima e sou muito honrado disso com o Cacá Verá. Falamos desse desejo conjunto de publicar um grande livro dele pela Polar, para se somar a esses textos poderosíssimos, né? E conseguimos agora. Então, O Trovão e o Vento é um acontecimento histórico, claro, tem outros
outros livros do Kaká já publicados, especialmente pela Peirópolis e Trion. Textos, né, livros importantíssimos, lindos, né? Mas também, por ser a Polar, modéstia à parte, por estar ao lado de textos como esses, né? Na Polar, né, a gente só tem pequenas bombas de nêutron. Né? Então elas explodem e não são visíveis. Vão transformando individualmente pessoas que têm um desejo de compreender melhor o que é a natureza humana. Deve ter sido uma experiência interessante para você, porque até agora, né, todos os autores são teus amigos, né, mais espirituais, amigos de outro plano, né? E é interessante, de repente, você ter trabalhado um livro que seja... de um amigo que está vivo, né? O Patrick Paul, no caso também, que é da Meditações do Tratado da Pedra Filosofal, mas ele é um francês, então é um estrangeiro, né? Amigo também, como aqueles que já partiram, mas estão vivos, né? Como dizem as nossas altas tradições espirituais, aqueles que fizeram o caminho, eles estão mais vivos do que nós, né? Mas foi maravilhoso, porque era um desejo. Quando eu conheci Cacaverá, eu já era um estudioso da Cabala, do Hermetismo, da mística cristã, do sufismo, do budismo. Eu ouço Cacaverá falar, em 1999, sobre a cosmologia tupi-guarani. Quando eu ouço ele falar, eu falo, putz, mas isso é Cabala. É Cabala com a roupagem da nossa terra, do Brasil. Verde, integrando a natureza de uma maneira mais potente, porque está viva, a tradição está viva, e não houve ruptura como houve nas outras tradições. Eu vou te interromper, que a gente está chegando então, ao final. Só para dizer que esse livro é um tesouro também, porque contém os cânticos fundadores da tradição tupi-guarani. Mais de 50 cânticos em tupi-guarani e em português. Nós vamos trazer o Kaká aqui sem falta. Então, isso é maravilhoso. Sommermann, editor da Polar, uma editora com obras que hoje foram aqui, né, uma vitrine na Nova Estela. E a gente vai se despedindo do nosso telespectador, esperando na semana que vem, mais uma vez, a gente voltar aqui ao Nova Estela. E para quem quiser, também disponível no YouTube, canal Nova Estela, com mais de 150 programas gravados.